Novamente, pessoal. Essa é a nossa primeira aula aberta lá agora, tá bom? E hoje a gente vai ter uma aula de diabetes e a relação com o risco cardiovascular, feito pela professora Marise Carvalho. Ela é médica, residente em clínica médica e endocrinologia, mestrado e doutorado pelo UFPE e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem botar no chat, e a gente também vai botar um momento no final também, se alguém quiser abrir o microfone para também conversar com a professora e dizer alguma dúvida, tá bom? E no final a gente também passa a frequência. E eu queria agradecer também a professora Marisa ter aceitado o convite para dar aula. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, a gente está ouvindo a senhora. Beleza, maravilha. Eu que agradeço o convite. Desculpa ter adiado um pouquinho essa chegada, mas é porque, por conta dos compromissos, eu posso deixar um dia específico para vocês e não vou ter motivos para não estar aqui e me dedicar para esse momento junto com vocês. Eu acredito que agora, quando eu abrir a minha apresentação, eu não vou ficar vendo mais vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se sintam confortáveis para perguntar, tá certo? Abre o microfone e fala, porque talvez eu não consiga perceber o movimento de vocês, tá bom? E me confirma se você está vendo a tela cheia agora. Sim, a gente está vendo. A tela cheia? Está toda cheia, sim. Pronto, perfeito. Quando a Vitória falou comigo, para eu vir dar essa aula para vocês, houve a coincidência de, recentemente, eu participar de um evento de cardiologia, em que eu abordava o tema de diabetes e excesso de peso, né, o que a gente chama de diabesidade. E eles diziam que eu deveria, nessa aula, compartilhar meus conhecimentos acerca das escolhas que a gente faz para tratar o diabetes, em que a gente prioriza o tratamento do diabetes pensando sobre obesidade e que, ao mesmo tempo, ofereça um benefício cardiovascular. Então, era uma aula em que eu falava de diabetes, obesidade e doença do coração. Essa aula não tem um conflito de interesse. E aí, a gente sabe, né, isso pelo menos é o que está descrito, né, e da mesma forma está escrito no documento da anual da Associação Americana de Diabetes, que a doença cardiovascular é a causa líder de morbidade e mortalidade em pessoas com diabetes. Sempre que eu leio alguma coisa que fala isso, eu me lembro que uma vez eu assisti uma aula, talvez há 20 anos, que a pessoa que deu essa aula, que eu não lembro direito quem foi, dizia que diabetes é uma doença do coração com manifestações glicêmicas. E, de fato, se a gente parar para pensar, como a principal causa de morte é a doença cardiovascular, a gente pode considerar que, de fato, o diabetes é uma doença do coração. Só que a parte positiva da história é que quando todos os fatores de risco maiores para a doença cardiovascular, eles são tratados, eles são abordados, e a prevenção acontece de forma assertiva e coloca o paciente dentro das metas, dentro da faixa ideal, essas pessoas com diabetes tipo 2 têm um risco de morte, de infarto ou de AVC semelhante à da população geral. Então, embora a notícia seja ruim, existe o alento da gente saber que quando a gente aborda assertivamente, principalmente de forma preventiva, a gente confere para esses pacientes mais longevidade, né? Existem muitas implicâncias em ter diabetes relacionadas ao coração. Existe uma fisiopatologia complexa, mas bastante estudada, bastante investigada, que basicamente trata sobre inflamação, certo? E o processo inflamatório que vem do diabetes, ele vem basicamente direcionado pela hiperglicemia. Isso faz a hiperglicemia ser comum para um paciente que tem diabetes tipo 1, um paciente que tem diabetes tipo 2 ou outros tipos de diabetes, desde que ganhe tempo suficiente para essa hiperglicemia começar a ser danosa, gerando lipotoxicidade, né? Pessoas que têm hiperglicemia e têm resistência insulínica como fundamento para a hiperglicemia, elas têm, além da elevação da glicose, uma quebra de gordura de uma forma mais acentuada, em particular visceral, que gera a produção de ácidos graxos livres e se libera na circulação esses ácidos graxos livres de forma que existe uma embriaguez, digamos assim, de gordura no sangue, o que gera um estado inflamatório. Além dessa lipotoxicidade, a própria hiperglicemia, ela é vista como tóxica porque excesso de glicose circulante
é danoso diretamente à circulação, e quando esse excesso de glicose ele atinge níveis crônicos, frequentes e elevados, também causa dano celular, tanto diretos pela própria glicose, como um veneno, né, como uma substância danosa diretamente, como através de reações inflamatórias pareadas, que vêm em paralelo à glicotoxicidade. Essa hiperglicemia, esse estado inflamatório associado à glicotoxicidade e à lipotoxicidade, é associado à produção de receptores de produtos finais de glicosilação avançada, que vem do processo inflamatório, e causa, pelo menos primariamente, um dano micro e macrovascular. Então, eu acho que não é muito difícil vocês imaginarem que se alguma doença, ela gera dano vascular, essa doença gera um dano generalizado, porque vaso, micro e macro, está em todo lugar. Então, todo o processo inflamatório que parte da hiperglicemia, ele tem como alvo final o dano, a lesão micro e macrovascular. Ao passo disso, a gente tem um processo de inflamação crônica que gera risco de trombose. A hiperglicemia, a glicotoxicidade, do mesmo jeito que a gente falou de dano microvascular, ela, através da produção de citocinas pró-inflamatórias, dentre elas essas aí que vocês estão lendo, e da produção de adipocitocinas inflamatórias, porque vocês lembram que eu falei que a lipotoxicidade, ela caminha ao lado da glicotoxicidade, essas substâncias também produzidas por adipócitos inflamados e as citocinas pró-inflamatórias produzidas durante a glicotoxicidade, elas causam um processo inflamatório que aumenta o risco de trombose. E como é que isso acontece? Isso acontece porque as toxinas inflamatórias liberadas junto com a quebra de gordura e junto com a hiperglicemia circulante geram um dano tanto à musculatura das artérias quanto ao próprio endotélio vascular, de forma que esse processo inflamatório crônico ele começa a causar o dano na parede do vaso, um dano tanto a parte da formação de placa quanto a parte da quebra dessas placas. E esse dano ele fica sendo retroalimentado, por quê? Porque uma vez um coração adoecido com placas de ateroma, ele libera substâncias que causam influência no fígado, incrementando a gliconeogênese hepática, de forma que incrementam ainda mais a produção de glicose, pioram a hiperglicemia e aí se perpetua o processo inflamatório. Então, ele é meio que um ciclo vicioso, né, que fica sendo retroalimentado. Essas citocinas inflamatórias, elas vão ativar plaquetas. As plaquetas, elas têm uma ativação natural para qualquer dano celular, para qualquer dano vascular, mas as citocinas inflamatórias que estão inundando a circulação de uma pessoa que tem hiperglicemia, ativam as plaquetas de forma mais frequente e de forma mais importante, acentuando a produção de trombos e aumentando o risco de trombose, logicamente. Esse trombo, ele pode causar oclusão vascular, tanto oclusão pelo próprio trombo, quanto porque na parede do vaso, havendo a formação de placa de ateroma, já existindo um processo inflamatório naquele local, o vaso, ele fica menos dilatado. Por quê? Porque o processo inflamatório, ele corre junto com uma redução da produção de óxido nítrico. E assim, o vaso, ele não dilata, o trombo se deposita, a placa de ateroma deixa o vaso enrijecido, e aí ocorre a oclusão vascular, que gera isquemia. E a isquemia são os desfechos cardio e cerebrovasculares. Como eu falei para vocês, além da própria placa, pode haver a ruptura das placas. Imagine que a placa, ela endurece o endotélio do vaso. Existe uma diminuição da produção de óxido nítrico, como eu falei para vocês. A placa endurecida, ao se romper, ela pode navegar na circulação e chegar à distância através de um êmbolo, e esse êmbolo também causar oclusão e isquemia. Existe também, ao passo do que o paciente tem diabetes, um aumento do risco de haver aterogênese mediada pela dislipidemia. Então, é muito mais comum a dislipidemia, né, alteração de colesterol e triglicerídeo, acontecer em paciente diabético, só que no diabético, diferente de uma pessoa que tem dislipidemia, mas não tem diabetes, os lipídios, né, o LDL, a ApoC, a ApoB, elas são muito mais inflamatórias, muito mais danosas. E o processo de aterogênese, além de acontecer de uma forma mais intensa e mais precoce, ele também gera a produção de citocinas inflamatórias e deixa aquela placa mais instável, de forma que a ruptura acontece também com mais frequência nesses pacientes.
Além disso, se esse paciente diabético, ele além de diabético, ele é hipertenso, e vale lembrar que o paciente diabético tem o dobro de risco de se tornar hipertenso, e o paciente hipertenso tem o dobro de risco de se tornar diabético, ele também, através da produção de citocinas inflamatórias, mais uma vez, e da redução da produção de óxidos nítricos e de um dano celular que acontece mediado pelo processo inflamatório, existe a produção de angiotensina 2. E vocês já imaginam o que é o desfecho dessa superprodução: a vasoconstricção, alto fluxo e hipertensão crônica. Então, vê como é fácil se tornar hipertenso e vê como é fácil a hipertensão causar dano numa pessoa que é diabética, certo? Ao passo disso, também hipertrofia de íntima média e aumento do risco de erosão e ruptura de placa. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E, por fim, na fisiopatologia da insuficiência cardíaca, porque, veja, o paciente diabético, a gente está falando de uma pessoa que tem mais risco de doença isquêmica, de placa de ateroma, de ruptura de placa, de hipertensão, mas hoje a gente estuda cada vez mais a associação diabetes e insuficiência cardíaca. Isso acontece porque existe, através da hiperglicemia, produção de substâncias inflamatórias, uma alteração estrutural na musculatura cardíaca, né? Do mesmo jeito que a gente falou da produção de receptores de produtos finais de glicosilação avançada, que vem da hiperglicemia e que causou ali o processo inflamatório heterogênico, a gente também tem um dano ao próprio tecido do coração. Então, vai haver morte celular aumentada, vai haver um remodelamento fibrótico, porque imagina que processo inflamatório gera uma resposta celular, a resposta celular chama macrófago, chama citocina, existe uma fibrose, tentando remodelar o coração, e uma infiltração celular no miocárdio, de forma que o coração, ele fica enrijecido. Ele hipertrofia, porque ele aumenta de tamanho, na verdade aumenta principalmente por quê? Porque ele tem uma hipertensão que acontece de forma que o coração precisa aumentar a pressão dentro dele para ejetar mais, já que a hipertensão ela limita a complacência da circulação periférica, e isso gera uma rigidez, e essa rigidez compromete a diástole desse coração. Isso muitas vezes se repercute com redução da fração de ejeção. Então, alguns pacientes vão ter diabetes e vão ter uma fração de ejeção reduzida, mas boa parte desses pacientes vão ter insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, certo? Esse quadrinho, esse gráfico, ele mostra de uma forma interessante a dinâmica do excesso de suplementos, que seria do excesso de consumo. O paciente hiperfágico, o paciente que absorve muito nutriente, que come uma cota calórica muito aumentada, que tem obesidade, ele desvia a produção de ATP, e esse suplemento, essa suplementação, essa quantidade de alimentos, de calorias excessiva, desvia, porque a demanda do corpo ela não é suficiente para todo esse excesso de nutrição que entrou. Então, existe um desvio para o estresse oxidativo, certo? E o que seria a doença cardiovascular no diabetes? Então, basicamente, a gente, quando fala de doença cardiovascular no diabetes, a gente está falando de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, insuficiência cardíaca com fração de ejeção minimamente reduzida, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e as síndromes coronarianas. Junto com isso, o paciente tem mais hipertensão, o paciente com doença cardiovascular frequentemente é um diabético que tem obesidade, e logicamente, se a gente fala de doença no coração, se a gente fala de dano circulatório, a gente entende que uma consequência frequente de doença cardíaca numa pessoa com diabetes é a doença renal, né? E o que a gente faz nesse paciente? Sempre que a gente vai ler um guideline, uma diretriz, vocês vão ver que as diretrizes, elas meio que são repetitivas, dizendo para a gente que para a gente conseguir evitar a chegada da doença cardiovascular no diabetes, e quando essa doença já existe, evitar a sua progressão e o risco aumentado de morte, a gente precisa controlar bem a glicose, controlar a hipertensão, controlar lipídios e fazer um tratamento medicamentoso que tem um benefício renal estendido, por todos os motivos que vocês viram quando a gente falou de fisiopatologia, tá?
Isso aqui é o quadrinho que vem nessa diretriz da AMADA, não sei se vocês conhecem, mas a Associação Americana de Diabetes, ela tem uma diretriz muito respeitada, que é liberada anualmente, no começo do ano eles liberam essa diretriz, e essa diretriz, ela ela é atualizada todo ano, ela tem uns gráficos bem interessantes, ela é livre, fica disponível na internet. E quando a gente fala de risco cardiovascular e manejo no diabetes, ele bota como pilares da redução de complicações cardiovasculares no diabetes, o controle da glicose, o controle da pressão arterial, o controle de lipídios e os agentes de proteção cardiorrenal. Então, quando a gente fala de controle de hiperglicemia, a gente entende que controlar a glicose diminui o dano vascular. Isso é o mínimo que a gente pode falar, né? Dentre as múltiplas outras questões que a gente citou quando falou de fisiopatologia, controlar a hiperglicemia cronicamente reduz o dano micro e macrovascular. Isso tem estudos tradicionais que já falavam sobre isso desde os anos 90. Vocês já devem ter ouvido falar num estudo chamado UKPDS, que é um estudo britânico, que avaliou durante 30 anos pacientes com diabetes tipo 2 e que mostrou que o controle glicêmico estrito reduz o risco para doença microvascular, para as complicações. Posteriormente, esse estudo revisitado mostrou que esse controle também, ele estende o benefício a partir de um legado que deixa de um benefício de um controle de hiperglicemia precoce para redução também do dano macrovascular. E um estudo outro chamado DCCT, que é um estudo que é mais ou menos parecido com esse, mas é um estudo que avaliava pacientes com diabetes tipo 1, mostrava que o benefício do controle glicêmico se estendia nesse grupo também para redução de complicação micro e macrovascular. A gente sabe que hoje todo medicamento, a partir de 2008, ele precisa, todo medicamento que vai ser comercializado, que vai entrar no mercado, que vai a indústria mostre ensaios de desfecho cardiovascular para esses medicamentos, de forma que o medicamento seja seguro e eficaz. Então, nenhuma medicação, nos tempos de hoje, que entra no mercado para o tratamento de diabetes, ela não tem estudos de segurança e eficácia. Isso trouxe um super benefício. Por quê? Porque boa parte desses medicamentos, como eles precisam provar a segurança cardiovascular, eles se debruçam para observar se existe também um benefício de proteção cardiosecundária. E aí, o que acontece? Boa parte dessas medicações, elas já entram no mercado com estudos mostrando redução do risco de morte cardiovascular, redução do risco de insuficiência cardíaca, de hospitalização por insuficiência cardíaca e doença cardiocérebrovascular. Então, hoje, quando a gente escolhe um tratamento dentre esses medicamentos mais novos para o diabetes, a gente diz ao paciente que a gente não tem glicose, mas a gente acerta no coração. Isso aqui, minha gente, é o algoritmo, né, da ADA, que fala sobre a escolha do tratamento medicamentoso e medicamentos para redução de glicose em pacientes diabéticos tipo 2, e não é só essa diretriz que tem essa lógica. Se você olhar a diretriz europeia, a diretriz brasileira, a luz brasileira, elas também têm um fluxograma muito parecido, que mostra que logo de cara, você começa com melhora no estilo de vida, mudança no estilo de vida como base desse tratamento, como está escrito aqui, mas aí, a princípio, você já divide o paciente em paciente que tem risco cardiovascular ou risco renal, e o paciente que não tem um risco cardiovascular ou renal claro, e aí, para esses pacientes que têm risco cardiorrenal, a gente já prioriza o uso disso, vocês vão ver por aqui, análogos de GLP-1 e inibidores de SGLT2 como terapia de base, e, se possível, a associação das duas. Para os outros pacientes, a gente negocia de acordo com o custo, a quantidade de peso que a gente quer perder. Logicamente, sempre interessante trabalhar com inibidores de SGLT2 e análogos de GLP-1, mas aqui, para esses pacientes que não têm uma preocupação clara, não tem um risco ou uma doença cardiorrenal estabelecida, a gente tem um pouco mais de liberdade para escolher entre as outras classes. Mas, ou seja, quando a gente tem um paciente diabético para tratar, a gente de cara já divide ele, se ele tem risco cardiorrenal ou não, e ele tendo risco cardiorrenal, seria uma irresponsabilidade não oferecer para esse paciente um análogo do GLP-1 e ou um inibidor de SGLT2.
Em relação ao controle da hipertensão, vocês devem estar a par que recentemente foi dito que o limite de pressão sistólica para um paciente diabético é 120. Então, quando o paciente ele já é diabético, a meta de pressão arterial dele é que seja menor do que 13/8. Mas que essa meta de 120, ela seja considerada o ideal para o paciente manter a maior parte do tempo nessa faixa de menos do que 120 milímetros de mercúrio, para um paciente que tem alto risco cardiovascular ou renal. Ou seja, a gente tem que ser cada vez mais rigoroso com o limite de pressão desses pacientes. E para isso, a gente vai aderir a mudanças no estilo de vida, a gente vai, para os pacientes que estão acima do peso, a gente vai influenciar, estimular que eles percam peso, que eles façam dietas voltadas para a proteção do coração, dentre elas a dieta DASH, que é uma dieta que é voltada para o paciente com hipertensão, vai estimular que o paciente aumente a atividade física e, logicamente, que o paciente pare de fumar. Quando a gente fala de controle de lipídios, né, que seria, tudo isso seria motivo, cada um deles, para uma aula diferente, no controle de lipídios, a gente entende que quando a gente vê uma dislipidemia num paciente diabético, a gente não trata o colesterol, a gente previne infarto e AVC. Isso é algo que precisa está muito bem situado na cabeça de vocês, porque um paciente, quando você diz para ele que ele tem um colesterol alto, que ele precisa tomar uma estatina, ele não entende porque ele precisa tomar, já que ele não tem sintomas. E a gente precisa dizer para eles que, se ele não tem uma história de evento coronariano ou cerebrovascular, ou evidência de isquemia, a gente vai fazer com ele uma proteção primária, ou seja, para ele não ter o primeiro evento. E se ele já teve um AVC prévio, um IAM prévio, ou se ele já é um paciente que tem stent, é revascularizado, tem evidência clínica e laboratorial de obstrução, oclusão arterial, a gente vai trabalhar com prevenção secundária, que é uma prevenção ainda mais apertada, porque o paciente que já teve um evento, ele tem um risco dobrado de ter um evento seguinte, né? E aí, para isso, a gente vai modificar o estilo de vida, a gente vai optar por uma dieta com redução de industrializados, de ultraprocessados, aumentar a ingestão de fibras, redução de gorduras saturadas e trans, estimular a atividade física regular desses pacientes, e tudo isso, logicamente, com o objetivo de reduzir a aterosclerose. Mas a gente sabe que, ao passo disso, a gente precisa otimizar o controle glicêmico, como foi dito, e também otimizar o nível de pressão arterial desse paciente, para a gente tentar objetivar metas de HDL, LDL e não HDL muito estritas de acordo com a faixa de risco desse paciente. E para isso, a gente usa uma calculadora. Hoje, a calculadora mais recomendada pela Sociedade Brasileira e Sociedade Americana e Europeia de hipertensão, de cardiologia, é a calculadora Prevent, que é uma calculadora mais moderna, uma calculadora que, a partir dela, você insere os dados daquele paciente, e ali ele vai calcular se o paciente se inclui como baixo risco, risco médio, risco moderado ou intermediário, risco alto, risco muito alto. E aí, de acordo com a faixa de risco que esse paciente tem, a gente vai apertar mais, vai botar como objetivo um colesterol ainda menor, porque a gente sabe que quanto menor, melhor, quando a gente está falando sobre colesterol. Por outro lado, quando a gente tem um paciente que tem diabetes, boa parte das vezes, na verdade, a maioria das vezes, esse paciente vai estar acima do peso. Nem sempre com obesidade, mas frequentemente com sobrepeso, e a gente entende que o controle de peso numa pessoa que tem diabetes do tipo 2, mas da mesma forma, uma pessoa que tem diabetes tipo 1, ele deve ser um objetivo primário no tratamento junto com o controle glicêmico. Vocês viram, quando a gente falou na fisiopatologia, que existe, junto com a glicose, um processo de resistência insulínica e lipotoxicidade. E é lógico, se eu tenho um paciente que tem diabetes e tem um aumento de gordura visceral, está acima do peso, a lipotoxicidade vai ser tão mais intensa quanto maior o peso de gordura que esse paciente tem. Então, tratar a diabetes sem tratar a obesidade não faz sentido. A gente tem que abordar. Muitas vezes, a gente tem que abordar também um paciente que não chega a ter um IMC de obesidade, mas que tem, pelas circunferências aumentadas, o que a gente chama de obesidade antropométrica. Então, tanto a gente tem que estar atento ao excesso de peso,
considerando o IMC, mas também considerando as circunferências. Por quê? Porque um paciente diabético tipo 2, ele pode não ter obesidade a partir do IMC, mas tem excesso de peso, excesso de adiposidade, a gente diz que esse paciente está sob maior risco cardiovascular. Inclusive, quando a gente vai fazer cálculo de risco nas calculadoras de risco cardiovascular, obesidade hoje é um ponto importante. Antigamente, a gente não usava obesidade dentro dos fatores de risco. Se sabe que uma perda de peso que vai de 5 a 7% do peso inicial melhora a glicose, uma perda sustentada maior do que 10%, ela traz maiores benefícios, dentre eles a possibilidade de remissão do diabetes tipo 2 e, logicamente, a redução de risco cardiovascular para esse paciente a longo prazo e mortalidade. Isso significa, minha gente, que alguns pacientes que a gente consegue perder peso acima de 10% do seu peso inicial, alguns desses pacientes vão ficar sem tratamento medicamentoso para o diabetes com nível de glicose controlado. Imagina o que é você dizer para uma pessoa que era diabético que essa diabetes remitiu, entrou em remissão. A gente geralmente não usa a expressão cura, a gente usa a expressão remissão. Por quê? Porque a gente entende que uma vez tendo ficado diabético, o diabetes, ele é uma condição silenciosa, ele é um fantasma que fica à espreita de um reganho de peso para ele reaparecer. Já em pessoas diabéticas tipo 1, a gente tem observado um número crescente de indivíduos com sobrepeso e obesidade. Há 20, 30 anos, a gente dizia que o paciente diabético tipo 1 era aquele diabético magro. Hoje a gente não diz mais isso, porque tem um número crescente, acima de 30% dos pacientes diabéticos tipo 1 já estão acima do peso, o que reflete uma sociedade com tanto estímulo obesogênico. Então, para o paciente diabético tipo 1, em que antigamente a gente se preocupava por ele ser muito magrinho e focava no controle glicêmico, hoje a gente tem um diabetes tipo 1 que, além do controle glicêmico, a gente precisa pensar sobre o peso. Por quê? Vejam que interessante. Paciente diabético tipo 1 que tem obesidade ou que tem sobrepeso, ele vai ter, além da falência pancreática, que demanda a necessidade de uso de insulina, ele pode ter uma resistência insulínica em paralelo, por conta da obesidade. Então, ele acaba tendo que tratar a falência pancreática para reposição de insulina e a resistência insulínica pelo excesso de peso. Então, a gente dá insulina e dá medicamentos que são sensibilizadores de insulina para esses pacientes que estão acima do peso. E o que a gente faz? A gente aborda de forma que a dieta seja um ponto importante, seja a base do tratamento. A gente encoraja a realização de atividade física e a mudança no comportamento. As terapias relacionadas à mudança de comportamento. A gente sabe que mudança no estilo de vida, elas alavancam os principais resultados dos grandes ensaios clínicos das melhores medicações para diabetes. Então, muitas vezes, a gente vê um ensaio clínico de um determinado medicamento, por exemplo, as canetas que estão hoje sendo bastante usadas, né, os análogos de GLP-1, GIP, e agora já está chegando os análogos triplos, GLP-1, GIP e glucagon. Essas medicações, muitas vezes, a gente vê nos estudos que elas têm resultados gloriosos, assim, uma perda de peso absurda, assim, muito importante, com impacto impressionante sobre o controle glicêmico. Só que muitas vezes a gente desmerece que naquele protocolo de estudo houve uma rigorosa equipe, uma equipe que teve todo um cuidado em estimular que o paciente fizesse exercício físico, que ele tivesse uma dieta equilibrada. Então, toda vez que a gente vê um estudo com um bom resultado, a gente precisa entender que não foi só a droga que foi feita de uma forma muito rigorosa. A gente também teve mudança no estilo de vida que fez parte desse resultado, né? Lembrando que as dietas precisam ser individualizadas, então, muitas vezes, a dieta que cabe para um paciente que tem obesidade e diabetes tipo 2, ela pode não caber para um paciente que tem diabetes tipo 1 e não é obeso. Do mesmo jeito, uma dieta que restringe algum determinado nutriente para proteção cardiovascular, para redução de lipídio, ela pode, de alguma forma, ser uma dieta que traga malefício renal. Então, é importante que a gente entenda quais são as comorbidades daquele paciente, fazendo um tratamento, como a gente sempre fala, centrado na pessoa, né? De forma geral, isso acontece para todo tipo de
de tratamento dietético para a obesidade, a gente estimula que exista um déficit energético de 500 a 750 calorias, de forma que isso seja principalmente voltado na redução de alimentos ultraprocessados e processados, ou seja, no final do dia, o paciente tem que ter melhorado a qualidade do que ele comeu e tem que ter entrado no negativo, em relação ao tanto que ele gastou e o tanto que ele consumiu de caloria no dia. Algumas dietas com teor muito baixo ou baixo de carboidrato, que a gente fala, né, a dieta very low carb, os jejuns muito prolongados, eles não têm mostrado um benefício tão intenso na perda de peso, no controle glicêmico e na redução do risco cardiovascular, como a gente imaginava. Isso acontece por um motivo óbvio, a sustentabilidade dessa dieta. A gente não consegue manter uma pessoa sem comer carboidrato, comendo um teor baixíssimo de carboidrato por muito tempo, né? Da mesma forma também, as intervenções de baixíssimas calorias, como, por exemplo, colocar o paciente que tem diabetes e que tem obesidade para fazer uma dieta de 800 calorias por dia, eles mostraram resultados muito importantes em relação ao controle glicêmico. No entanto, a longo prazo, o paciente não consegue manter. Pessoas com sobrepeso e obesidade também precisam ser estimuladas a realizar exercício físico. E para essas pessoas, a gente usa a regra de 150 minutos como uma métrica inicial. Então, quando o paciente diz a você que ele faz 150 minutos de exercício físico por semana, você diz que ele iniciou a prática de exercício, tá? Já do ponto de vista farmacológico, sempre que a gente vai tratar um diabetes numa pessoa que está acima do peso ou não, a gente prioriza o tratamento que combata a resistência insulínica e que, se possível, melhore o peso, controle o apetite e controle a glicose ao mesmo tempo. E essa farmacoterapia, ela preferencialmente é à base de análogos de GLP-1 ou análogos de GLP-1 ou GIP, o que hoje no mercado a gente tem semaglutida e tirzepatida. Essa tabelinha aqui, que é uma tabelinha da diretriz SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, que mostra, né, as características dos antidiabéticos por classe. Eu gosto muito da minha aula de falar sobre antidiabéticos, eu falo de vantagens e desvantagens. E aí, nessa tabelinha, ela mostra, por exemplo, aqueles medicamentos que causam ganho de peso, aqueles medicamentos que não têm impacto sobre o peso. Então, de forma geral, a gente tem uma tendência a optar por aqueles que reduzem o peso, né? E aí, logicamente, a gente vai levar em consideração a eficácia, o risco de hipoglicemia, o custo e tudo mais. Certo? E a farmacoterapia, ela deve seguir um plano de continuidade, ou seja, quando a gente inicia para um paciente que é diabético uma medicação como semaglutida ou tirzepatida, é muito importante lembrar ao paciente que a gente não está fazendo um tratamentozinho para emagrecer, a gente está fazendo um medicamento para diabetes. Então, quando o paciente pergunta quanto tempo ele vai tomar aquela medicação, a gente diz para ele que do mesmo jeito que as outras medicações para o tratamento do diabetes são para o resto da vida. A gente tem estudos que mostram que, eventualmente, a dose pode não ser a dose máxima aprovada, o que é maravilhoso. Por quê? Porque boa parte desses tratamentos, eles têm altíssimo custo. Então, se a gente coloca a dose máxima de tratamento para todos os pacientes, muitas vezes o custo fica impraticável. Então, trabalhar com doses menores também são eficazes e fica mais fácil do paciente aderir ao tratamento. Inibidores de SGLT2 também são drogas interessantes, porque tem uma perda de peso que não é tão expressiva, mas existente. Além disso, é importante lembrar que esses medicamentos, inibidores de SGLT2, eles podem ser associados aos análogos de GLP-1, quando a gente tem o objetivo de incrementar o controle glicêmico, reduzir ainda mais o apetite. A metformina é uma droga boa, é uma droga usada para o controle do diabetes, aborda a resistência insulínica. No entanto, ela tem um efeito considerado neutro sobre o peso, né? Existem outras medicações que ainda não chegaram no mercado, que são os análogos de amilina, que também vão chegar e vão impactar de forma importante no peso. Existe um guideline da Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, que é um guideline de obesidade, do manejo da obesidade, ao mesmo tempo em que ele causa a prevenção da doença cardiovascular. Logicamente, boa parte desses pacientes com obesidade tem diabetes, então vai haver um benefício pareado,
no controle glicêmico, e aí ele bota quais são as medicações que são aprovadas no Brasil para o tratamento da obesidade, e nelas a gente consegue identificar nesse quadrinho que está aí bem feitinho, quais as medicações que têm impacto sobre o controle glicêmico, impacto sobre o perfil lipídico, impacto sobre pressão arterial e mais, aquelas que podem impactar negativamente no risco coronariano e no risco cardiovascular, que é o caso da sibutramina. Todas as outras, incluindo principalmente aquelas que são usando a glicose, sobre desfecho, sobre controle glicêmico, controle lipídico e pressão arterial. Tá? Esse gráfico aqui, ele mostra para a gente também, né, num estudo, essas medicações, o benefício que elas trazem sobre risco para doença coronariana, né, e risco para doença cardiovascular, que é claramente mostrado por vários trials. Vocês veem que aqui está a lista dos trials de medicamentos usados, dos análogos do GLP-1. Aqui, a gente vê os trials que foram realizados com várias drogas, incluindo aqui, ó, inibidores de SGLT2, e o que eles mostraram de benefício cardiovascular entre esses pacientes que foram estudados. Então, são amplamente conhecidos os benefícios para essas classes, tá? E aqui, eles mostram os benefícios, é tipo uma tabelinha que mostra os benefícios provados dos agonistas de GLP-1, que também são as canetinhas, e mais a tirzepatida, que é uma agonista de GLP-1 e GIP, para cada uma dessas situações aqui, olha. Risco cardiovascular, doença renal, a insuficiência cardíaca, a pré-diabetes, a doença hepática gordurosa, apneia do sono, osteoartrite. Então, assim, o benefício, ele não fica só na casa de perder peso, controlar a glicose. Aqui é só para, logicamente, a gente não vai falar de um por um, mas para vocês conhecerem, tem várias medicações que foram estudadas em grandes estudos, e aí é bem legal esse gráfico que tem nesse documento que foi publicado, mostrando para a gente que o benefício ele já é sedimentado, que tem literatura para isso, e que, de fato, a melhor escolha para um paciente que é diabético, que está acima do peso, está dentre os análogos, os inibidores de SGLT2, tá? Lembrar que existem drogas que são potencialmente danosas, então, do mesmo jeito que tem aquelas que a gente claramente encontra benefício, a gente tem aquelas que claramente conferem danos, dentre elas as anfetaminas, que hoje já não são mais fabricadas no Brasil. A sibutramina, que é uma droga que tem alguns estudos que mostram, para paciente com alto risco cardiovascular, elas podem aumentar o risco de infarto não fatal e aumento de pressão arterial. A bupropiona com naltrexone, que é uma droga que pode ser usada num paciente, mas deve ser evitada no paciente hipertenso descompensado ou no paciente com uma história de doença coronariana prévia, precisa ser usada com mais parcimônia. E a fentermina, que parece muito com a sibutramina, mas não é comercializada no Brasil. Por fim, cirurgia bariátrica e metabólica. A gente sabe que a cirurgia, ela tem um impacto importantíssimo sobre o controle glicêmico, então é uma grande estratégia para a remissão do diabetes, uma grande estratégia para a melhora do controle glicêmico e para a redução na incidência da doença microvascular, além de redução do risco de câncer e melhora de fatores de risco para doença cardio e cerebrovascular, certo? Existem estudos que mostram, inclusive, que a cirurgia metabólica, ela diminui a mortalidade por todas as causas. Então, um paciente que tem diabetes e que tem obesidade, não é para qualquer paciente diabético, paciente que tem diabetes e obesidade, a cirurgia metabólica, ela tem o seu lugar, certo? Ela, no caso, é recomendada para quem é diabético tipo 2, então não trata diabetes tipo 1, mas que tem o IMC acima de 30. Isso não é contraindicação para quem tem diabetes tipo 1. A gente só precisa dizer ao paciente que se ele é diabético tipo 1, a cirurgia bariátrica não vai tirar dele a necessidade de usar insulina, ela pode ajudar a fazer o controle do peso, né? Paciente que tem uma idade mais jovem, um paciente que tem uma duração menor do diabetes e que tem menos gravidade, vai ter, logicamente, mais taxa de remissão, vai ter mais controle glicêmico, vai ser o principal beneficiado dentre os pacientes que fazem procedimento. Lembrar também que muitos desses pacientes que têm obesidade e diabetes têm transtorno da compulsão alimentar. Alguns estudos mostram que 14% dos adultos com obesidade que buscam tratamento, eles têm um transtorno da compulsão alimentar. Isso é dentro de pacientes diabéticos ou não, mas é muito importante saber que se você tem um paciente diabético e ou com obesidade
que tem o transtorno da compulsão alimentar, que é uma doença psiquiátrica, em que existe uma perda de controle na alimentação, esse paciente é um paciente que tem mais risco de doença cerebro-cardiovascular. Então, a gente precisa ter mais cuidado com o paciente que tem transtorno da compulsão alimentar, não desmerecer o fato dele ter essa doença psiquiátrica e tratar de uma forma muito assertiva. Tá? Minha gente, eu encerro a minha aula aqui, agradecendo a vocês, dizendo para vocês que foi uma honra estar com vocês aqui, espero que a aula tenha sido interessante, que vocês tenham gostado, e deixo aí a minha rede social para quem tiver interesse em me seguir. Muito obrigada, professora Marise, novamente. E alguém tem alguma dúvida? Professora, boa noite. Boa noite. Com relação ao uso desses medicamentos que eles estão sendo utilizados hoje de uma forma muito mais ampla, inclusive por pessoas que não possuem a função da diabetes, existe algum risco associado a isso que a gente possa também observar, cardiovascular ou algo do tipo? Vê, se você me pergunta se essas medicações, elas trazem risco cardiovascular, não. Elas protegem o coração. Agora, se você quer saber se elas, quando elas são usadas para pessoas que não têm condição de risco, que não têm diabetes, que não têm obesidade, se elas têm outros riscos, elas têm. Um risco, por exemplo, que pode acontecer é de pessoas que fazem uso dessas medicações sem indicação, elas terem desnutrição, elas terem uma anorexia secundária, delas terem pancreatite, delas terem uma hipoglicemia mais severa, ou seja, não é uma medicação que a gente deve brincar. Infelizmente, boa parte das pessoas que usam hoje essas medicações, isso não é uma estatística só do nosso país, tem um trabalho francês que mostrou que triplicou a indicação, a compra de medicação para perder peso entre os análogos dentro de 5 anos na França. E na maior parte das pessoas não havia indicação de tratamento nem por obesidade, nem por diabetes. Então, infelizmente, essa estatística mostra para a gente que tem muita gente que não tem indicação de estar tratando e está tratando. A sorte dessas pessoas é que são medicamentos muito seguros, então, boa parte das vezes não vai dar erro. Mas fica a dica de que pode acontecer sim, pode dar erro, pode dar problemas sérios para essas pessoas que tomam sem indicação e sem acompanhamento. Tá bem, obrigado. De nada. Eu acho que é isso, professora. Agradecer novamente, a aula foi ótima. Eu que E agradeço. tirar uma foto com a senhora também. Tem como compartilhar de novo aquela parte Claro. inicial do slide? Aí a gente tira uma foto. Quem puder abrir a câmera também. E a gente deixou a frequência lá nos comentários, tá? Do chat. Veja se tá bom assim para você. A primeira página, pode ser? Pode. A que tá com o título. Certeza. Tá bom assim? Pronto, deixa em tela cheia, do jeito que estava na apresentação, aí a gente tira um print. Pode deixar. É porque eu tô vendo assim parcialmente. Não sei se o que eu tô vendo é o que vocês veem, entendeu? Pronto. Pronto, assim. Pronto. Foi. Agora foi. Maravilha. Obrigada. De nada. Boa noite, pessoal. Agradeço. Tudo de bom.